Olá a todos, bem-vindos às nossas conversas não equivalentes em estilo de artigo. Um aviso foi dado pelo maior fundo de hedge do mundo de que os mercados seriam abalados em breve. Eles alertaram que a próxima investida da taxa de juros pelo Fed poderia levar a um aumento agressivo nas taxas de juros. E eles alertaram os investidores para se prepararem para esse aumento agressivo das taxas de juros. Foi anunciada uma decisão agressiva de aumento da taxa de juros tomada pelo Brasil. E do lado do Fed, foi dito que a primeira meta é reduzir a inflação. Do lado da Grã-Bretanha, espero que o aumento da taxa de juros comece novamente. Quer dizer, eu acho que eles vão fazer um segundo aumento da taxa de juros. Nesta reunião, uma decisão sobre o segundo aumento da taxa de juros provavelmente será tomada pelo lado britânico. Vimos a Libra afrouxar um pouco, após completar o movimento de tendência de alta. Devido a esta notícia, acho que Pound iniciará um novo movimento ascendente. Uma alta agressiva de juros também foi feita do lado brasileiro. Mas não há nenhum ponto a ser alcançado em termos de taxas de juros. Eles já anunciaram. No ponto de alta da taxa de juros, eles fizeram uma declaração de que estão prestes a fazer suas investidas finais. As taxas de juros no Brasil atingiram os níveis mais altos dos últimos 5 anos. Mencionei anteriormente que haverá uma pausa nos aumentos de juros no Brasil por um tempo. Porque o problema da recessão também começou no Brasil. Além da inflação, eles também começaram a ter problemas de recessão. O fenômeno que acabei de descrever foi agora oficialmente anunciado pelo Banco Central do Brasil. Eles vão suspender os aumentos das taxas de juros por um tempo. E o real brasileiro perderá seu valor seriamente no próximo período. Se olharmos para o lado da onça do ouro, observamos que ele recebe uma reação do nível da banda de 1780 e faz um movimento ascendente. Podemos ver que houve uma reação do nível de suporte. Quem deseja investir em ouro no curto prazo pode avaliar esses níveis de suporte e resistência. Eles podem se posicionar a partir desse nível de suporte e lucrar nesse nível de resistência. O nível de resistência desta área é 10855,65. Espero que a onça de ouro realize um movimento ascendente nesta área novamente. É claro que neste período, os aumentos agressivos das taxas de juros pelo Fed também causarão abalos no lado das commodities no curto prazo. A razão pela qual confio em produtos de commodities, ouro e prata, é que esses produtos ainda não atingiram seu potencial. Eles não podiam se precificar em condições de inflação. Eu acho que eles mantêm seu status de porto seguro, pois ainda não mostraram um movimento sério de alta. Então eu acho que faz sentido manter os investimentos no lado do grama ouro grama prata. No lado da onça de prata, também estamos na área de nível de suporte. Esta região é nível de suporte de prata. Para aqueles que querem avaliar esta região, espero que uma onça de prata atinja o nível de $23 primeiro, e depois espero que tenha uma tendência ascendente que vá para 23,85 níveis. Se estou falando da percepção de risco, se estou lucrando em ativos de risco nesse período, procuro tirar meus lucros e investir em ativos mais seguros, para que eu possa aumentar o número de meus produtos mais seguros. A coisa importante que eu estava tentando explicar no meu vídeo anterior é exatamente isso. Aumentar as transições de ativos de risco para ativos sem risco. Continuo a dizer que os mercados globais estão a sofrer sérias perdas devido às notícias vindas tanto do Fed como do lado russo. No lado das criptomoedas, a tendência de queda ainda continua. Ainda não conseguiu quebrar a tendência de queda. Eu desenhei pela primeira vez essa tendência de queda quando o Bitcoin estava no nível de $52.000. Bitcoin entra em tendência de queda. Se não quebrar a tendência de baixa, essa tendência de baixa continuará. Para tomar posições, a tendência de baixa deve ser quebrada. Chegamos a esses níveis do nível de $52.000 dizendo que devemos seguir o Bitcoin de perto e ver que ele quebra a tendência de baixa para tomar posições. Nesta região, testou neste nível 43.000. Durante os últimos 2 dias, o Bitcoin continua testando esse nível nessa região. Na área em que estamos, é realmente lucrativo seguir essas áreas de tendência para quem assume posições vendidas. Para aqueles que assumem posições vendidas deste nível, este nível pode ter posições lucrativas. Claro, você tem que olhar para os dois lados. Claro, você pode tomar uma posição como quiser, mas eu recomendo que você não tome uma posição carregada no mercado alavancado. Você não deve tomar nenhuma posição que não seja um x2x alavancagem. Na área onde o Bitcoin está aqui, já mostrei que depois de 34.500 níveis, pode ocorrer um relaxamento descendente. Eu fiz um desenho assim no meu último vídeo que foi há 3 dias. O Bitcoin agora está fazendo esse movimento. O Bitcoin afrouxa de volta à sua área de suporte.
Para quem quer assumir posições no curto prazo, 34.500 é um nível razoável. Ele pode fazer um movimento de pico dessa região. Quero dizer novamente, estou falando de níveis de resistência e suporte para quem quer investir no curto prazo. Mas para aqueles que esperam pela zona segura do Bitcoin, não acho que tomar posições nessa região seja verdade, a menos que essa tendência seja quebrada. Como eu digo, de novo e de novo, continuo segurando dinheiro carregado. Estou esperando que essas gotas sejam concluídas. Eu compro um pouco mais caro, mas pelo menos eu compro depois que a fuga vier na área de tendências. Porque é possível que o Bitcoin continue uma área de tendência que desce para 20 mil níveis. Em outras palavras, a menos que quebre essa tendência de alta, é claro, essa tendência de baixa continuará. Se essa tendência de queda continuar, não tomo nenhuma posição. Eu não prefiro tomar nenhuma posição. Eu já disse isso quando o Bitcoin estava no nível de 52 mil. Estou dizendo isso novamente nesta região. Claro, para quem investe no curto prazo, o nível 34.500 ainda é uma opção razoável. O que eu quero do Bitcoin nesta região? Eu quero ver uma quebra de tendência. Depois que a tendência for quebrada, quero que chegue ao patamar de 40.500. Por que é a razão que eu quero isso? Por tomar posições em Bitcoin e altcoins e talvez criar uma cesta de longo prazo. Eu não falo sobre que a criptomoeda vai subir. Estou falando que, se essas condições forem atendidas, o lado das criptomoedas estará seguro e podemos tomar posições sem preocupações. Exceto por isso, no momento, não estamos em uma zona segura. Você deve decidir como definir uma direção para o seu investimento. Se você diz que é um investidor de curto prazo, 34.500 níveis é o nível de suporte para esta região. Claro, você pode assumir a posição a partir daqui e obter lucros gradualmente quando perceber movimentos ascendentes. Para aqueles investidores que esperam pela zona segura, nesta área a situação de risco ainda continua, eles devem esperar. É possível que os feeds de notícias ainda venham dos lados americano e russo. No lado do Bitcoin, continuaremos esperando e seguindo essa tendência. Depois que as notícias virão do lado americano, e quando o Fed declarar sua decisão sobre as taxas de juros, acho que o mercado de criptomoedas entrará em período de alta, como sempre digo isso. Algumas pessoas são muito impacientes. Depois que o Fed fizer uma declaração de sua decisão, no dia seguinte eles dirão imediatamente que estamos em um período de alta. Não há garantia de que entraremos no período de alta logo após a decisão deles e que na próxima semana dessa decisão serão níveis recordes. Em sua primeira reunião, o perigo de quedas nos mercados de criptomoedas terá terminado na minha perspectiva. Eu acho que a área em que o período de alta vai começar é exatamente essa área. Vamos precificar as taxas de juros pela primeira vez, na verdade, que já precificamos antes verbalmente. Depois disso, acho que as notícias de alta de juros não afetarão muito o mercado e se refletirão em produtos com inflação alta e oferta escassa. Este é o meu argumento. De acordo com isso, haverá aumentos em ouro, prata e criptomoedas. Esta é a minha ideia. Por enquanto é só, meus amigos. É um conselho de investimento para você. Você pode se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Ver você de novo.